Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tainara Oliveira, eu sou enfermeira, pós-graduanda em UTI e emergência e hoje eu trouxe um vídeo para falar para vocês sobre alguns cuidados que a gente tem que ter no trabalho em meio a essa pandemia. Então, esse vídeo é especialmente para você que já retornou ou vai retornar ao seu trabalho em meio a esse caos da pandemia e que precisa se proteger para não adoecer ou levar esse vírus para casa. Vamos começar esclarecendo sobre alguns pontos que já vêm sendo falados na mídia sobre o coronavírus. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o Covid-19. O Covid-19, na verdade, é o nome científico da doença causada por esse vírus aqui, o SARS-CoV-2, que tem, essa doença causa um quadro clínico de sinais e sintomas muito variáveis. Então, tem pessoas, na verdade, 80 pessoas que adquirem, que são infectadas pelo coronavírus, elas são assintomáticas. 80% das pessoas são assintomáticas. Elas adquirem essa infecção, podem transmitir para outras pessoas e não têm sintoma nenhum. E são essas as pessoas mais perigosas, porque são com essas que nós nos descuidamos no nosso dia a dia, de trabalho principalmente, que a gente acaba baixando ali a nossa defesa, a nossa proteção e acaba adquirindo o Covid. Então, são 80% dessas pessoas adquirem a doença, que adquirem não tem sintoma nenhum, 20% apenas desenvolvem esses sintomas, que podem ser leves, uma tosse, um espirro, uma coriza, dor no corpo, que são sintomas muito leves, febre, e tem pessoas, 5% dessas, desenvolvem sintomas mais graves. Então, a gente pegar aí de 100 pessoas, a gente pegar 100 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, 80 pessoas não têm sintomas nenhum. 20 têm. Dessas 20, 5 vão desenvolver sintomas graves. E tá aí o perigo da questão do corona, que é uma doença que não é que ela tem um poder de causar adoecimento e morte até menor que outras doenças. Porém, ela tem uma alta capacidade de contágio, de contaminar as pessoas. E aí, se a gente adoece todo mundo ao mesmo tempo, não tem leito de hospital ou de UTI que dê conta da demanda, se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo, porque a capacidade de contágio do Covid é altíssima. Esse é o diferencial dessa doença. E é por isso que a gente precisa ser responsável socialmente, se a gente não tem motivo para trabalhar, se a gente foi dispensado do nosso trabalho, se a gente pode ficar em trabalhar em casa, a gente tem que ficar em casa e respeitar realmente o distanciamento social e a quarentena para evitar que muitas pessoas adoeçam, que eu adoeça e fique lá sintomática, mas leve a doença para dentro de casa, e dentro de casa eu tenho um idoso que é mais vulnerável, alguma pessoa que é mais vulnerável e acaba tendo sintomas mais graves. E se eu preciso trabalhar, eu tenho que ser responsável no meu trabalho para não também transmitir, propagar a doença e também para não adoecer ou levar para dentro de casa esse vírus aí, certo? Então, a pessoa pode ser assintomática ou ter sintomas respiratórios leves, que são aí a febre, dor de cabeça, dor no corpo, a tosse, coriza. Esses são sintomas leves da doença e que é indicado para que a pessoa que tem esses sintomas, mesmo sem saber se é Covid ou não, fique em casa, certo? Ou sintomas graves, que são aí marcados pela insuficiência respiratória, aquela falta de ar realmente intensa. A gente não está falando daquela falta de ar levezinha que a gente sente quando a gente está lá com muita secreção no nosso pulmão, quando a gente está gripado, é uma falta de ar realmente intensa, E essas pessoas, sim, devem buscar o hospital, porque é uma emergência. Então, os sintomas são muito variáveis. Quem adquire sintomas, quem são pessoas que vão ter sintomas? 20%. Apenas 20%. Porém, dessas 20%, certamente, pelo que tem se visto aí, 5% dessas pessoas desenvolvem sintomas mais graves, que são aquelas pessoas do grupo, principalmente, do grupo de risco. Apesar de que a gente já viu que tem pessoas que não têm nenhum risco, são jovens e já têm óbitos por conta disso, adoecem, pegam sintomas mais graves, mas quem é que está mais favorável a ter, favorável não, mas quem está mais em risco de ter esses sintomas aí mais graves? Idosos, pessoas que têm problema no coração, pessoas que têm problemas respiratórios como asma, bronquite, são pessoas mais vulneráveis.
ao Covid, né? A ter sintomas mais graves, digamos assim. A infecção, assim infectar, todos nós somos vulneráveis. A partir do momento que nós não temos cuidado, que nós não respeitamos aquelas medidas de distanciamento social, ou quando somos negligentes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, todos nós somos vulneráveis a ser infectados. Todos nós vamos adoecer, ter sintomas graves? Não, só 20%. Quem normalmente desenvolve esses sintomas mais graves? As pessoas do grupo de risco. Não quer dizer que a gente também não está livre, mas ser infectado, todos nós podemos, a partir do momento que a gente é descuidado, é negligente, né? Sai para a rua sem ter necessidade de sair para a rua, né? Deixa para resolver um pinguinho de coisa ali do nosso dia a dia de cada vez, sendo que a gente pode juntar no mesmo dia e resolver tudo lá, ir ao banco, ir ao mercado, né? E pagar fulano, se querendo a gente deixa para ir nesses locais a toda hora, todo dia em um local diferente, sem máscara, sem ter os cuidados quando eu chego em casa. Então, quando eu faço isso, eu estou vulnerável à infecção, né? E a gente tem que ter cuidado que 80% das pessoas são assintomáticas. Então, no meu dia a dia, pode ser que eu entre em contato com pessoas que não tenham sintomas, mas eu adquiro essa doença, pode ser que eu desenvolva sintomas ou não, e ainda levo para minha casa. Então, a gente tem que ser cuidadoso. Esse vírus não é novo, ele já tinha sido identificado lá na década de 30, né, em versões mais brandas e que não causavam problemas muito graves. Recentemente, há cerca de 10, 12 anos, esse vírus foi estudado novamente na China, né? Numa outra versão também, que também causava o adoecimento, causavam as insuficiências respiratórias, pneumonias, mas que não tinham uma capacidade tão grande de contágio como essa versão de agora, essa versão do SARS-CoV-2. E o que aconteceu, tá? E o que aconteceu que esse vírus mudou? É normal de vírus, bactérias, no decorrer do tempo e no decorrer das nossas atitudes humanas, no que a gente expõe aquele vírus, é normal que eles mutem, fiquem mais fortes. As bactérias, por exemplo, é muito comum. Então, se você é uma pessoa aí que usa antibiótico sem prescrição médica, que usa antibiótico sem saber se é da sua dor de garganta, é causada por um vírus ou uma bactéria, você mesmo está causando uma mutação numa possível bactéria que você tenha. Então, você está fazendo com que as bactérias no seu corpo fiquem mais resistentes à ação de alguns antibióticos, por exemplo. Então, a gente faz isso o tempo todo. Então, de alguma forma, e alguns estudos científicos têm apontado que provavelmente foi por alguns hábitos culturais do pessoal lá da cidade que foi o centro dessa pandemia, pela ingesta da carne de alguns animais contaminados, esse vírus foi ali se mutando, se tornou mais forte e com alta capacidade de contágio para chegar nessa forma aqui desse vírus. Então, muita gente fala que foi uma criação de laboratório. Os cientistas descartam essas hipóteses aí, políticas, né? O que se tem mesmo estudado, publicado em artigo científico, é que esse vírus sofreu uma mutação natural, obviamente relacionada aos hábitos humanos daquela população, de comer carne sem cuidar, sem os devidos cuidados, né, de alguns animais, e os humanos então adquiriram essa forma aí do vírus que é altamente contagiante, certo? Então já tem uns estudos já mais antigos desse vírus aqui em versões mais brandas, só que esse vírus sofreu uma mutação natural relacionada aos hábitos humanos e surgiu esse vírus aqui que tem alta capacidade de contaminação. Quais são os sintomas? Esses aí que a gente vê de forma repetida na televisão. Tosse, espirro, tosse seca normalmente, febre, coriza, calafrio, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço, falta de vontade de comer, que é a inapetência, a falta de... você perde o olfato, perde o paladar, não consegue sentir o gosto ou o cheiro da comida, falta de ar leve, são sintomas comuns em outras infecções virais, em outras infecções gripais, e são sintomas também comuns no coronavírus. Como é que eu vou saber? Só fazendo o teste. Nós não temos testes para todo mundo. Por isso que a gente fala, sentiu esses sintomas aqui, não tem necessidade de você buscar a unidade básica de saúde ou o hospital. São sintomas leves, que se for uma gripe comum, passará de em 5, 7 dias, esses sintomas passarão
com aqueles cuidados que a gente tem em casa já. Quando a gente está gripado, a gente toma uma medicação para febre, a gente toma uma medicação para dor de cabeça, né, uma dipirona, a gente faz um chá, repousa, bebe líquido, come aquelas comidinhas mais leves, uma sopa, uma canja. São cuidados que a gente trata esses sintomas e que normalmente passam entre 5 e 7 dias. Mas e se for o corona? Se for o corona, esses sintomas vão passar do mesmo jeito. Se você adquirir a forma mais branda do corona, que é o que 20% da população adquire, quando é sintomática, porque a maioria das pessoas não tem sintoma nenhum, esses sintomas também passam. Então, se eu começar a sentir esses sintomas aqui, o que é que eu tenho que me preocupar? Primeiro, se eu estiver trabalhando, eu vou ter que me afastar do meu trabalho. E entre 7 a 10 dias eu vou ter que me afastar do meu trabalho até esses sintomas passarem e eu poder voltar ao meu trabalho. Segundo, eu vou me preocupar em ligar para a unidade básica de saúde de referência minha ou para a Secretaria de Saúde para comunicar que eu estou com esse sintoma tal, 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 porque a Secretaria de Saúde vai acompanhar esses sintomas seus. Vai acompanhar para ver se você vai evoluir com sintomas mais graves ou se esses sintomas vão passar para que você seja um possível caso, por exemplo, descartado ou um caso suspeito. Então, sentiu esses sintomas, nada de buscar o hospital, nada de buscar a unidade básica de saúde, gente. Porque quando a gente faz isso, primeiro, se a gente estiver só com a gripe comum, e não tem como saber se é uma gripe comum ou Covid até eu fazer lá o teste hoje em dia, se eu tiver só com a gripe comum, eu vou num ambiente que tem muitas pessoas, que tem profissionais que entraram em contato com pessoas sintomáticas, pessoas ali que eu não sei se tem o corona, se não tem, que estão com os mesmos sintomas que eu ou sem sintoma algum, e eu estou me expondo ao risco. Segundo, se eu estiver, por um acaso, com o Covid e só com esses sintomas aqui, não tem tratamento hospitalar para esses sintomas. O tratamento é repouso, hidratação, cuidar da febre, né, com dipirona ou com paracetamol. São cuidados que são mais caseiros. Então, eu vou ao hospital com sintomas leves e exponho a equipe e exponho outras pessoas a uma infecção que pode ser, por exemplo, Covid. Então, sintoma leve, não tem necessidade nenhuma de buscar a unidade básica de saúde ou o hospital. Fique em casa. Se tiver alguma dúvida, né, do que está acontecendo, o que fazer, ligue para aquele profissional que a gente conhece de referência na cidade, ligue para o seu enfermeiro, para o seu médico, ligue para a secretaria, para a unidade básica de saúde ou até mesmo para o hospital para esclarecer algumas dúvidas, se você deve ir, se você não deve ir. Ligue para comunicar, porque a secretaria precisa saber, precisa te monitorar. Porém, não tem necessidade médica de você ir a esses ambientes para ser medicado, né? Até porque se você chegar, por exemplo, no hospital, a indicação é que pessoas com esses sintomas sejam liberadas de volta para casa, para serem monitoradas pela Secretaria de Saúde. Não tem indicação de medicação venosa, de internação, de fazer nebulização, não tem nenhuma. É ficar em casa mesmo. Eu vou falar mais no fim quais são aqueles sintomas que sim, esse sim, se a pessoa tiver, ela deve buscar a unidade básica de saúde, ela deve buscar o hospital. Mas esses sintomas aqui não tem porquê, é ficar em casa, certo? E como vocês podem ver aqui, tem comparando esses sintomas com o resfriado, com a gripe, é muito difícil de distinguir, não tem como. Então, toda pessoa que está com esses sintomas é tratada como uma pessoa suspeita, né? Infelizmente, como a gente não tem teste para testar todo mundo, a gente trata como suspeito. Deixa ela em casa lá, se os sintomas passarem, ok. Se os sintomas evoluírem, essa pessoa vai chegar ao hospital e precisar de um internamento, caso evolua para uma coisa muito grave, certo? Se os sintomas passarem e a pessoa não tiver nenhum vínculo epidemiológico com alguém que é uma pessoa confirmada ou suspeita, né? Se ela não tiver nenhum indicativo que ela viajou nos últimos dias ou entrou em contato com alguém que viajou há tantos dias, você vai ser uma pessoa descartada. Mas é ideal que você fique em casa nesse período aí de 7 a 10 dias se tem esses sintomas aqui. Então, a primeira coisa que se tiver esses sintomas é ficar em casa, pedir afastamento do trabalho e ficar em casa em repouso, né, com os cuidados de uma gripe comum, sem precisar se preocupar. E notificar, avisar a secretaria, avisar a unidade básica de saúde que você está com esses sintomas para você ser monitorado, porque a monitoração é importante, certo? Mas não tem para que ir no hospital, porque não tem medicação para esses sintomas aqui, ó. Medicação venosa, não tem indicação.
nesse caso aqui do corona, porque a gente se expõe ao risco ou a gente acaba levando a infecção para pessoas ali que não deveriam ser infectadas ou para a equipe de saúde. Então, sintoma leve, teve qualquer um desses sintomas aqui, ó, ficar em casa, certo? Qualquer um desses aqui, ó, ficar em casa. E avisar, obviamente, a seu superior de trabalho e a Secretaria de Saúde para acompanhar você. Como é que o Covid é transmitido? Isso também já tem sido muito apresentado na mídia. Então, são 3 formas de transmissão. As 3 envolvem secreções, tá? Aqui secreções, mas é secreções. As 3 vão envolver as secreções que saem justamente das nossas vias respiratórias, do nosso pulmão, certo? Quando a gente tosse ou espirra. Então, gotículas, as gotículas que são as partículazinhas pequenas de secreção, que saem da nossa via respiratória quando a gente tosse e espirra. Elas são visíveis, né? Se depositam em superfícies. As gotículas não ficam aí soltas no ar, esperando alguém para respirar e se infectar. Elas se depositam. Então, eu tossi, eu espirrei, né? Eu vou gerar gotículas, pequenas gotinhas, que vão cair em uma distância ali até 1,5 metro de mim. Quando eu tossi, principalmente. Quando eu espirrei, cai mais longe um pouquinho. Então, as gotículas se depositam nas superfícies, no copo, no celular que está aqui perto, no computador, na mesa de trabalho. Tudo aqui fica potencialmente contaminado se eu tossi ou espirrei sem a máscara, né? Com o espirro vai ainda mais longe um pouco. E o espirro também gera aerossol, que é uma partículazinha menorzinha ainda. Então, eu vou adquirir como? Se uma pessoa tossiu ou espirrou a menos de 1,5 metro, 2 metros de distância de mim, se eu tive contato com alguma superfície, algum material que foi contaminado por alguém que está contaminado e pegou na boca, espirrou e tossiu perto aqui das minhas coisas, né? Se eu peguei nesse celular aqui, que alguém espirrou perto e peguei aqui na boca, no olho, já era, né? Então, o meio de contágio é esse. Pelas secreções que a gente expede quando a gente tosse, espirra, ou que a gente deposita ali com espirro, com a tosse na superfície, que você pega com a sua mãozinha e leva para as áreas desprotegidas do seu corpo, que são as mucosas da boca e do olho. Então, você pegou ali no celular contaminado, você não vai adquirir coronavírus. Porque se sua mão estiver íntegra, estiver, né, sem nenhum machucadinho, estiver hidratada, sem rachadura, o vírus não vai entrar pela sua pele, não vai entrar pela sua pele aqui do braço. Por onde é que esse vírus entra? Pela parte que está desprotegida do seu corpo, que são as mucosas, essas partes que revestem a nossa boca por dentro e o nosso olho. Então, a nossa pele, o nosso corpo é protegido pela derme. Quando a gente está sem ferida, tá com a pele hidratada, sem rachadura, a nossa pele cumpre uma barreira essencial de proteção para evitar com que bactérias e vírus entrem diretamente pela gente, somente pelo contato. Qual é o problema do contato? Quando eu peguei numa coisa suja lá, contaminada, e levei para essas áreas desprotegidas, que são minha boca e meu olho, que tem mucosas, que não tem essa barreira de proteção. E dessa forma, essas áreas em contato com esse vírus acabam, né, absorvendo o vírus e aí você fica contaminado. Então, como é que eu transmito? Com toques, né? Abraço. Se eu sou uma pessoa que está ali contaminada. Só um minutinho. Se eu sou uma pessoa que está contaminada. E aí eu toquei, abracei, apertei a mão de alguém, né? Antes minha mão tá suja porque eu espirrei ali, botei a mão, eu tossi, botei a mão, eu peguei na minha máscara que eu tava usando de forma inadequada e contaminei minha mão e toquei numa pessoa. Se essa pessoa levar a mão dela, né? Ao olho, pro rosto, ela pegou aqui no cabelo que tá sujo, pegou essa mão suja e botou no olho, no nariz, na boca. E aí a pessoa vai adquirir o vírus. Então, contato com objeto de superfície, uma caneta que eu emprestei ali, peguei de volta, e com essa minha mão suja eu cocei o olho, cocei o nariz, né? Fui lá ajustar minha máscara de forma errada, botei no queixo a máscara subir. Então, isso faz a gente contaminar e transmitir a doença. Tossir, obviamente, e espirrar também, porque emite secreções respiratórias, que são justamente as secreções que transmitem o vírus. Então, o contato é isso. A gente pega por contato, não é porque eu peguei na pessoa contaminada que esse vírus vai entrar aqui pela minha mão e vai me contaminar.
Não. O problema do contato é, principalmente as mãos, é eu pegar e levar as partes do meu corpo que vão absorver esse vírus, que é a boca, que tem a mucosa, o nariz, que por dentro também tem a mucosa, o olho. Essas partes, sim, estão desprotegidas. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com o contato, né? Então, a pessoa espirrou ali perto do meu cabelo, eu peguei no meu cabelo e minha mão fui coçar o olho, levei o vírus. Então, as nossas mãos são as principais fontes de transmissão do vírus, certamente. Por isso que a gente tem que mantê-las sempre higienizadas. Mas tem outros cuidados também importantes para a gente se proteger e evitar também que outras pessoas sejam expostas ou que sejam contaminadas com esse vírus. Por que esse vírus é tão diferente dos outros? Como eu já disse, pelo alto poder de contágio. O Covid, ele causa menos adoecimento e menos mortes do que alguns vírus que nós já conhecemos, como por exemplo H1N1, na gripe suína. Mas por que então que a gente está com esse boom de mortes do coronavírus? Já matou mais em 3 meses do que um ano inteiro então de H1N1, tá? Porque ele tem um alto poder de contágio, diferentemente do vírus da gripe suína. O coronavírus tem um altíssimo poder de contágio. Uma pessoa pode contaminar até 4, olha só. Enquanto a gripe suína, uma pessoa contamina no máximo 2, 1,5. Então, o poder de contágio do coronavírus é muito grande. E aí faz com que, num curto espaço de tempo, muitas pessoas sejam contaminadas. Uma parcela dessas muitas vai adoecer e uma parcela muito menor vai morrer. Só que quando a gente compara com o número de pessoas que foram contaminadas, se torna muito grande. Então, a questão do corona é essa, é o contágio. Então, é por isso que a gente precisa ser responsável nas nossas atitudes, no nosso trabalho. Se for preciso trabalhar, se seu trabalho precisa da sua presença, trabalhe com responsabilidade. E se você não precisar, tiver como trabalhar em casa, tiver sido liberado esse tempo do trabalho, fique em casa, evite sair, evite circular, evite se expor ao vírus e também levar esse vírus para dentro de casa. Como eu devo me proteger? Existem alguns cuidados que a gente já internalizou, mas tem vários outros que não. Pelo que eu ando vendo nas ruas, tem cuidados que a gente ainda não internalizou, porque a gente não se deu conta da gravidade que é esse vírus, que hoje já matou mais pessoas do que o país de origem dele, a China. A China, que tem uma população de bilhões de habitantes, já morreu menos gente que o nosso país, que tem 1/10 da população da China. Então, a gente precisa se preocupar, sim, urgente. Então, a primeira coisa que a gente já internalizou em parte é evitar abraços, evitar beijo, evitar aperto de mão, abraços aqui não tem acento. Então, evitar o contato, evitar esse toquezinho de cotovelo. Eu tô aqui na minha mesa, a minha mesa tá suja, meu cotovelo também tá sujo, não tá? Então, evitar esse toquezinho de cotovelo também. É evitar o contato, sim, pra gente evitar a transmissão desse vírus. Isso aí a gente, em parte, já internalizou. Lavar as mãos com frequência, a gente também já aprendeu. Só que muitas pessoas eu vejo ainda lavando as mãos da forma incorreta. Você pegar o sabão e a água, fazer assim na mão, não lavou ela direito. Vão ter várias partes da sua mão que vão estar sujas e que ainda você vai pegar, achar que sua mão você lavou ali, tá limpa e vai pegar e encostar no seu olho, na sua boca e já era. Então, lavar as mãos, tem que lavar todas as partezinhas das mãos certinho para evitar a contaminação. Então tem que lavar direitinho, igual aquelas imagens que ficam perto das pias mostram, porque senão a gente vai estar desprotegido. Se parte só da sua mão tá limpa, a outra parte ali que tá suja, não vai adiantar nada, certo? E você vai ter a falsa sensação de que você está protegido quando você não está. Então, lave as mãos, mas lave da forma correta. Uma lavagem bonitinha das mãos leva pelo menos 30 segundos para ser feita. Que você lava todas as partezinhas corretas. Deixe o álcool para usar em situações mais rápidas. Então, não fique usando álcool o dia todo na mão achando que você vai estar protegido, que você não vai. Depois que você usou o álcool 4 ou 5 vezes, o álcool, ao invés de matar o vírus, ele vai acumular, porque ele vai fazer uma película ali na sua mão, que vai acumular bactéria, sujeira, vírus. Então, a gente tem que usar álcool 3, 4 vezes no máximo.
Depois, a gente tem que ir lá lavar as mãos, não tem jeito. Então, deixa para usar mais situações mais corriqueiras, quando a gente vai à rua, né, que a gente não tem uma pia lá de acesso. Quando a gente está ali no trabalho e chega uma pessoa te dá um papel, você vai usar um computador ali que alguém usou uma caneta. Então, deixe o álcool para esses momentos, mas lave a mão com frequência. Chegue no trabalho, lava a mão antes de comer, depois de comer, antes de botar sua máscara, depois que botar sua máscara, crie esses hábitos de lavar as mãos mesmo e não ficar usando álcool a todo tempo. Porque depois que você usou 3 vezes, 4 vezes, o álcool vai te prejudicar ao invés de te ajudar. Esteja sempre de máscara no seu ambiente de trabalho. Isso aí também parte da população já entendeu. Mas eu vejo muita gente ainda circulando nas ruas sem máscara. E aí também você se expõe a um risco. Lembre que 80% das pessoas são assintomáticas e essas são as pessoas perigosas. Você deve lidar certamente com uma ou outra pessoa dessa na rua, sem máscara, sem proteção, ela também sem máscara. E aí você não sabe se você vai ser uma pessoa assintomática ou se vai ter sintoma. Você pode ser assintomático e levar esse vírus para dentro da casa, para sua mãe, para sua avó, que vai ter sintomas. Então, tem que ter cuidado. Usar máscara sempre, sempre, sempre quando estiver fora da sua casa, não só no local de trabalho, e garantir que o colega também esteja de máscara. Vocês já devem ter visto aí vários esquemas, né, desses que mostram quando uma pessoa usa máscara, quando duas pessoas usam máscara, e a diferença é enorme. Quando as duas pessoas que estão ali conversando, tendo um contato, né, mais próximo, usam máscara, o risco de contágio é baixíssimo. Então não adianta eu estar no meu ambiente de trabalho, estar de máscara e estar lá 3, 4 colegas circulando ali, falando comigo sem a máscara. Então, cobre do colega também para que ele esteja de máscara, para que assim a proteção de todos esteja garantida. Use a máscara da forma correta. A gente vê o pessoal usando máscara, mas usando da forma incorreta. Então, a máscara tem que proteger o nariz e o queixo. Não adianta a máscara estar aqui acima do queixo ou então aqui abaixo do nariz. Você está desprotegido e está botando em risco outras pessoas. A máscara não pode ser muito folgada, não pode ficar com aquele espaço aqui assim, ó, do lado do rosto aberto. Não tem, senão quando você tossir, espirrar, falar, as gotículas vão sair do mesmo jeito. A máscara jamais tem que ficar aqui embaixo do queixo, como eu vejo o pessoal fazendo, ou pendurada só aqui num lado da orelha, né? Ou tem gente que bota na testa, bota atrás do pescoço. Jamais. Quando você faz isso, a primeira coisa que você faz, além de expor o colega ao risco, você se coloca em risco. Porque sua máscara, na parte da frente, ela está contaminada. Não por você, pelas pessoas que estão ao seu redor. Se você está de máscara no seu ambiente de trabalho, você está conversando, certo? Com as pessoas. Então, se tem uma pessoa ou outra sem máscara perto de você, ela vai emitir gotículas e aerossóis que vão se depositar na frente da sua máscara. Como é que você pega essa máscara que está suja ali na frente e desce para o queixo e depois sobe de novo? Você sujou, contaminou toda a cia aqui do seu pescoço e depois arrastou de novo o vírus para justamente as partes mais vulneráveis do seu corpo, sua boca e seu nariz. Então, e como é que eu tenho que fazer, então, tá? E me diga aí, eu vou comer, vou beber água, né? Como é que eu tenho que fazer para tirar essa máscara, para deixar minha boca ali livre e não ficar em risco e nem botar em risco outras pessoas? A primeira coisa de todas é manipular da forma correta. A máscara a gente manipula pelas laterais, jamais pelo centro. Lateral, sempre, ela tem alça para isso, né? Então a gente manipula pelas alcinhas, manipula pelas abas aqui laterais, ajusta pelas abas aqui laterais e jamais pelo centro, que é justamente a parte que está contaminada da máscara. Porque outras pessoas ali estão falando, tossindo, espirrando perto de mim. Depositam secreções ali na frente dela. Então, manipular pelas laterais, tirar, calçar pelas laterais. E aí, eu vou precisar comer, beber água. Onde é que eu vou guardar essa máscara minha? Faça um envelopezinho de papel. Pega uma folha de ofício, né? Dobre ela assim no meio. Grampeie aqui, ó, as laterais, a parte de baixo. Deixe só uma abertura aqui do centro. E aí você vai pegar a sua máscara, dobrar ela pelas laterais dela, pelas abinhas. Dobra, bota ela dentro do envelopezinho aqui dentro, ó. Bota dentro aqui, deixa a alcinha pro lado de fora, bota seu nome, bota ali no cantinho. Voltou lá de beber água, de comer, tira, só puxar a alcinha,
Antes de fazer isso, né? Quando a gente vai tirar a máscara e quando a gente vai colocar ela de volta, a gente tem que antes, ó, higienizar as mãos, porque eu fui lá, comi, peguei na garrafa de café que todo mundo pegou, peguei numa garrafa d'água, num copo. Então tem que higienizar as mãos antes de tirar e botar a máscara. Então, antes de tirar a máscara, eu vou lá, higienizo minhas mãos, tiro. Certo? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente toca nas alças da máscara com a mão suja, a gente também está levando o vírus para as alcinhas da máscara. Então, higieniza as mãos, tirei, pronto. Guardei aqui dentro do envelopinho, dobrei ela pelas laterais, guardei aqui dentro. Botei meu nome aqui, deixei. Fui comer, beber água, tal, voltei, higienizei minhas mãos, puxei aqui, ó, pela cordinha, calcei de novo pelas abas dela, pelas alcinhas dela. Então, faça um envelope como esse diariamente. Não use um envelope desse aqui 5, 4 dias, não, que é a mesma coisa. A gente está acumulando sujeira. Não bote sua máscara de tecido ou do que for dentro de sacos plásticos. Ela vai condensar, vai aparecer uma aguinha, ela vai umedecer e vai perder a validade dela. Bote sempre em envelopinhos de papel com o seu nome e você troca esse envelope todo dia no seu fim do turno de trabalho, você troca. Faça um desse, né, econômico e muito prático, e deixe lá com seu nome. Outra coisa também, já falei de não manipular, né, pela parte do centro, a gente vê o tempo todo as pessoas manipulando pelo centro, e aí elas se contaminam da mesma forma, porque eu peguei aqui minha mão, mesmo que minha mão esteja limpa, eu peguei aqui no centro que está contaminado com gotículas de outras pessoas e peguei no olho, já foi. Quando for, isso é importante, a gente, ainda mais com essas máscaras de tecido. Então, vai para o trabalho, um trabalho que a gente vai ficar ali 4, 6 horas, 7 horas no trabalho, tenha pelo menos 2, 3 máscaras para você trocar essa sua máscara a cada 2 ou 3 horas. Porque em trabalhos, em trabalhos que a gente conversa, né, com colega, com paciente, com usuários, a gente está ali conversando e a nossa máscara vai umedecendo. Se a gente espirra também, porque às vezes a gente está com uma crise de rinite, né? É muito frequente comigo. Se a gente tosse, a gente está umedecendo a nossa máscara e aí ela perde a validade dela. Então, a cada 2, 3 horas, é importante a gente trocar a nossa máscara de tecido. E onde é que eu vou guardar essa máscara para levar para casa? Aí sim, você guarda numa sacolinha de plástica. Leve uma sacolinha. Passou 2 horas, 3 horas do seu dia de trabalho, lave suas mãos, tire sua máscara, coloque na sacolinha, fecha, guarda lá no cantinho para você levar para sua casa para higienizar e calce outra limpa. Então, não fique com uma máscara por 4, 5 horas, 6, 8 horas, não, porque aquela máscara perdeu a validade dela, se ela ficou úmida. Você tem que ficar no máximo 3, 4 horas, no máximo 3 horas aí com a máscara. Sempre tenha 2 ou 3 com você para levar para o trabalho. Limpinha. Chegou em casa, pega essa máscara sua, bota lá em 1 litro de água sanitária, 1 colher de sopa, em 1 litro de água, você vai botar 1 colher de sopa de água sanitária, deixar sua máscara de tecido 30 minutos, depois enxaguar e botar para secar. Esse é o cuidado quando eu cheguei em casa. E tem que ter cuidado, porque a gente vai manipular lá a máscara que já está suja, tem que ter cuidado nessa manipulação para a gente também não se contaminar. Né? Leva no saquinho fechadinho, amarradinho para casa. Vai lá, chega em casa, bota todas lá na água sanitária com água para higienizar, 30 minutinhos, depois bota para secar. E ela vai estar limpa para novos usos. Então, nunca fique com uma máscara um turno todo de trabalho, porque certamente ela vai ter perdido a validade depois de 3 ou 4 horas do seu trabalho. Outra coisa importante que as pessoas não têm tanto cuidado quanto usar máscara e que é tão importante quanto mantenha o cabelo preso. Vai para o trabalho, vá para a rua, vá com seu cabelo num rabo de cavalo, num coque, né? Evite estar com seu cabelo solto, porque quando a gente está com o cabelo solto, a gente manipula o cabelo toda hora. Então você mexe aqui no computador que todo mundo usou, pega o seu celular que está sujo, uma caneta e mexe no computador, ajeita a franja. Então, mantenha seu cabelo preso, até porque o cabelo da gente é a coisa mais, junto com as unhas e as nossas mãos, são as coisas mais sujas que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem que estar com o cabelo preso, evitar estar com o cabelo solto no ambiente de trabalho, porque nesse momento de pandemia, o cabelo da gente vai acumular sujeira. A pessoa tosse, espirra, fala, emite gotinhas ali que caem no nosso cabelo e aquele vírus fica ali acumulado. Mantenha seu cabelo preso.
né? Lave o seu cabelo com frequência, todo dia, se possível. Evite bijuteria, anel, relógio, pulseira, essas coisas todas que a gente não lava e que a gente usa ali 2, 3 dias e a gente toca numa coisa, toca no colar, toca a pulseira, o relógio, toca ali o tempo todo na mesa, na bancada, nas superfícies. A gente passa a mão na orelha para ajustar, para coçar e o vírus vai ficando acumulando nessas superfícies de metal. E vocês já viram aí na televisão que o vírus resiste em superfícies de metal 3 dias. Então, a gente pegou aqui, ó, na bancadinha suja, pegou na orelha, 3 dias aquele vírus vai ficar ali, ó. E daqui pra gente passar pra cá, a mão, é uma bobagem. Então, evitem usar essas coisas nesse período, né, de pandemia, principalmente se você está trabalhando em ambientes com outras pessoas, com o público, recebendo pessoas de fora. Garanta com que essas pessoas que você receba no seu ambiente de trabalho estejam de máscara para sua proteção, não só para a proteção delas, para a sua também. Evite deixar seu celular em superfície. A dica que eu dou, como é inevitável hoje em dia a gente não usar o celular no trabalho, compre um rolo de papel filme, embale todo o seu celular em papel filme antes de ir lá para o trabalho. Chegou lá no trabalho, evite fazer ligação aqui, ó, pertinho da boca. Faça ligação pelo Viva Voz, mande áudio, né? Antes de chegar em casa, lave suas mãos, tire aquele papel filme que você usou, descarte no lixo, né? E lave suas mãos de novo para seu celular ficar protegido. Porque é muito difícil a gente não precisar do celular no local de trabalho da gente. E passar toda hora álcool em gel no celular, a gente não garante que ele seja limpo, não. Então, embale seu celular no papel filme se precisar usar. Evite deixar nas bancadas. Mantenha ele sempre no bolso. Mantenha suas unhas aparadas. A unha da gente acumula muita sujeira, que só sai normalmente quando a gente escova. Então, mantenha a unha parada, sem esmalte. Por que sem esmalte? Porque o esmalte, quando ele racha ou ele sai uma partezinha dele, né, que é muito comum descascar, naquela parte de descascador da rachadura, ele acumula muita sujeira que a lavagem das mãos não tira, só tira a escovação. E quantas vezes por dia aí vocês, mulheres, escovam a unha? Quando chega em casa, eu acho que é raridade a gente fazer isso. Nesse momento de pandemia, para nossa proteção, para a gente evitar levar essas doenças para casa, façam isso. Evite estar pintando a unha, evite tirar a cutícula. A cutícula é a barreira de proteção da nossa mão. Se a gente está com a unha sem cutícula, é porta aberta para o vírus entrar, porta aberta direta para o vírus entrar, tal qual as mucosas da nossa boca, nariz e olho. Então, tenha esses cuidados aí com vocês, que vocês estarão mais protegidos, né, no ambiente de trabalho de vocês. Aqui tem alguns cuidados aí para a máscara, como eu falei, né? Antes, garantir que sua mão esteja limpa antes de tirar a máscara, antes de botar, colocar, manusear sempre pelas alças, cobrir sempre o nariz e o queixo, não tocar no centro dela porque está contaminado. Se a máscara estiver úmida, substituir por outra. Isso aí acontece certamente depois de 3 horas de trabalho que a gente está, a máscara fica úmida. Então, tenha mais de uma máscara. E descartar, né, num saquinho fechadinho para a gente levar para casa para higienizar. E o ambiente de trabalho da gente, como é que eu vou deixar esse ambiente mais seguro? Eu tenho cuidados que são individuais, mas tem alguns cuidados que eu tenho como ter para evitar, né, para proteger o meu ambiente em relação às pessoas, ao meu grupo de trabalho. Como é que eu tenho que fazer? Uma coisa importante, a gente compartilha, né, mesa, computador no ambiente de trabalho da gente, é inevitável fazer isso. Então, mantenha essas superfícies de mesa, computador, com frequência higienizados. Não precisa nem ser um álcool 70, não. Pode usar uma água sanitária diluída. A cada 10 ml de água sanitária para 1 litro de água já está de bom tamanho para desinfectar superfícies e aparelhos. Então, passe mesmo no computador, nas superfícies, na bancada. Evite compartilhar canetas, objetos que a gente usa de muita frequência, assim, individualmente. Evitem compartilhar. Garanta que todo mundo ao seu redor esteja de máscara, seja chato mesmo, é para sua proteção, proteção dos colegas. Então, corrija o coleguinha que está usando a máscara errada. Ó, colega, não é assim. Porque se a pessoa usa a máscara de forma errada, se ela tem atitudes que são erradas, não é só a saúde dela que está em risco, a sua também está.
Então, se você vir esse tipo de atitude, corrija com a educação. Colega, não é assim. Para a gente ficar protegida, a máscara tem que ser desse jeito, tem que lavar as mãos. Você não pode, né, ficar conversando aí sem máscara, né? Evite compartilhar caneta, evite aglomeração. É muito comum nas horas aí do cafezinho a gente se reunir para conversar, reunir 4, 5 pessoas. Evite, principalmente no momento do café, porque é o momento que a gente tira a máscara da gente, a gente está vulnerável, a gente toca coisas que todo mundo toca, né? Toca um prato, toca uma garrafa de café, uma garrafa d'água. Então é o momento mais vulnerável da gente, é essa hora do café. Então, garanta que tenha 2 ou 3 pessoas no máximo naquele ambiente ali com você e que a distância entre as pessoas sejam respeitadas, porque todo mundo vai estar sem máscara. Quando a gente conversa, é inevitável não sair gotinhas da boca da gente, né? E 80% das pessoas são assintomáticas, lembrem disso. Evite reuniões com mais de 7 pessoas. Se precisar ter essa reunião, garanta que as pessoas estejam afastadas e de máscara, certo? Nada de juntar todo mundo para tirar foto no fim da reunião, porque se juntou todo mundo ali, não adiantou nada os cuidados que você teve ao longo do dia todo. Evite compartilhar esses objetos de uso pessoal, como eu falei para vocês. Então, todos esses cuidados que a gente tem aí, eu sei que é difícil pra gente brasileiro, né, pra gente da nossa cidade de interior, que a gente tem tanto afeto, abraça, beija, encosta, né? É muito difícil a gente ter esse distanciamento, mas nesse momento é essencial para nossa proteção, para a gente evitar também levar esse vírus para as pessoas que a gente ama, que estão em casa esperando pela gente. Então, são cuidados que são difíceis, mas são possíveis, são fáceis de tomar e que a gente pode tomar sim para evitar, evitar adoecimento, evitar o contágio. E para em casa, quais os cuidados que eu tenho que ter ao chegar dentro de casa? Eu achei essa foto aqui muito interessante e eu repliquei até na minha casa. É de uma barreira técnica. Na saúde, a gente tem essas definições. A gente fala que barreira técnica é aquela barreirinha que a gente faz quando é uma barreira imaginária, certo? A gente não tem uma divisão física aqui, dividindo uma área que é suja de uma área limpa. Então, é uma divisão imaginária, que a pessoa usou uma fitinha aqui para delimitar, mas que você pode simplesmente só deixar separadinho aqui para você entender. Então, em sua casa, se possível, faça isso. Já evita com que você leve esse vírus que pode estar depositado no seu celular, na sua chave, na sua carteira, na sua bolsa, na sua roupa, né? No seu calçado, para que você evite de carregar para dentro da sua casa. E levar esse vírus para as pessoas que estão lá, né? Que são vulneráveis, para seus pais, para sua mãe, para o seu esposo, né? Para suas crianças. Então, cria essa barreirinha que é muito fácil. Coloque um cesto ou então um saco de roupa para você colocar sua roupa suja, que você não vai reutilizar no outro dia, né? Evite levar o máximo de coisas para o trabalho, gente. Então, o que a gente precisa levar para o trabalho normalmente, né? Uma garrafa d'água, uma caneta, o celular da gente, a chave de casa e a carteira. Quem é que precisa mais que isso no trabalho? Raramente, né? A gente precisa de um computador, uma coisa assim. Mas evite levar muita coisa para o trabalho, evite levar bolsas para o trabalho. Quanto mais objetos a gente leva, mais objetos sujos a gente traz para dentro da nossa casa. Então, evite levar. E se essas coisinhas que a gente leva, assim, celular, uma chave, uma caneta, leve num saquinho plástico mesmo, deixe aqui na zona suja quando chegar em casa, né? Higienize o seu celular, então bote papel filme, tire esse papel filme aqui do seu celular antes de levar aqui pro resto da casa. Evitar levar esses objetos que a gente leva para o trabalho, evite trazer aqui, ó, para a área da zona limpa da sua casa. Deixe sempre ali separadinho, para que você no outro dia também já possa levar eles mesmos para o trabalho. Deixe seu sapato sujo também pro lado de fora, já deixa o sapatinho limpo, uma roupinha limpa aqui. Chegou, vai direto pro banho, tome banho, né? Seu braço ali estava desprotegido no trabalho, seu cabelo sujou, né? Encostou nas coisas, nas superfícies. Vai direto pro banho, tome banho, se higienize antes de entrar em contato com os outros membros ali da sua família, com as coisas da sua casa. Então, são cuidados que, assim, tiram a gente da nossa zona de conforto, obviamente, da nossa rotina do dia a dia. São cuidados que não são difíceis de fazer, mas que têm muita importância para a gente que está precisando trabalhar. Então, tá precisando trabalhar? Faça isso. Precisou sair para a rua?
Resolva tudo que você precisa resolver naquele dia para evitar a exposição. Evite ficar fazendo reunião em casa, visita, aniversário, churrasco. Não adianta a gente ter esses cuidados todos e a gente estar fazendo churrasquinho, levando, trazendo a visitinha para casa, visitando, usando esse período, né, de quarentena para visitar os amigos, os parentes. Esses cuidados caem por terra todos, porque 80% das pessoas são assintomáticas, minha gente. E a gente tem que quebrar essa coisa que a gente criou na nossa cabeça de que a pessoa infectada é aquela pessoa que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que veio do Rio de Janeiro, que trabalha no hospital. Não, o vírus está circulando já entre nós, não tenham dúvidas disso, né? O vírus está circulando. A gente tem que quebrar essa questão de que eu só vou me infectar ou ter risco quando eu entrar em contato com alguém que veio de São Paulo, que veio de Conquista, que estava no hospital. Não, todos nós somos potencialmente transmissores desse vírus, porque 80% das pessoas é assintomática. Então a gente precisa tomar esses cuidados realmente para que a gente fique realmente seguro e nossa casa também, e o nosso trabalho sejam ambientes seguros. Então, e sim, outra coisa importante que eu falei que ia falar para vocês é sintomas leves, vocês já entenderam. Teve esses sintomas de febre, tosse seca, dor de cabeça, dor no corpo, né? Sintomas que até são muito comuns e muito parecidíssimos com qualquer outra gripe. Fica em casa, não precisa buscar o hospital nem o posto de saúde. Esses sintomas desaparecerão ao longo de 5, 7 dias, diminuirão. E alerta, obviamente, seu superior de trabalho, porque você vai precisar ficar em casa, né? Alerta a Secretaria de Saúde para monitorar você e fique em casa repousando. Quais são aqueles sintomas que a gente realmente precisa buscar o hospital? Falta de ar intensa, aquela dificuldade mesmo de respirar, né? Uma febre alta e uma febre alta que não passa. Eu usei dipirona, eu fiz um resfriamento, eu tomei um banho morno, não passou minha febre depois de 2 dias, estou com febre continuamente, estou com falta de ar leve e com essa febre, aí sim eu preciso buscar o hospital, porque é um indicativo de que a sua infecção, que pode ser pelo corona, a gente não tem como saber, a não ser fazendo o teste, está progredindo em gravidade. Mas 80 dessas pessoas, né, das pessoas que são infectadas, das pessoas que desenvolvem os sintomas, a maioria são sintomas leves, que a gente, é só ficar em casa com os cuidadozinhos que a gente já tem na gripe comum, passam os sintomas. Só 5% das pessoas desenvolvem sintomas mais graves aqui e que sim, essas pessoas precisam buscar o hospital. Porque se a gente busca o hospital de forma desnecessária, a gente se expõe ao risco, porque lá vai ter um monte de gente com esses mesmos sintomas aqui seus, que você não sabe se é corona ou se não é. Os profissionais ali atendem o tempo todo pessoas que são sintomáticas, que não são, suspeitos, que não são. Então você acaba se expondo ao risco de forma desnecessária. E você também, se estiver ou não com corona, você pode expor as pessoas ao risco nesse transporte, nesse translado seu até o hospital. Então, a recomendação da nossa cidade e do Brasil é: sintoma leve, gente, fique em casa, não precisa buscar o hospital e o posto de saúde. Esses sintomas passarão com aqueles mesmos cuidados que a gente tem e toma em casa sempre quando a gente tem uma gripe. Uma sopa, um chá, uma medicação que a gente usa ali para febre, para dor no corpo, que é comum aparecer numa gripe, certo? Sintomas graves que esse precisa de hospital, falta de ar intensa, febre alta que não passa, mas falta de ar leve a moderada. Esses são os sintomas de buscar o hospital. Entender isso também é essencial para a gente controlar essa epidemia, porque as maiores contaminações que têm ocorrido são justamente dentro do ambiente hospitalar, né? Porque os profissionais de saúde ali que estão ou que estão contaminados ou assintomáticos contaminam outras pessoas, ou porque essas pessoas que estão com demandas que não são de hospital aparecem lá e acabam se contaminando. Então a gente tem que ter cuidado. O hospital, nesse momento, é um ambiente de risco. A gente tem que ter entendimento do que é necessário de demanda para buscar o hospital e o que não é. Que a gente consegue sim ficar em casa, avisar lá na secretaria e ser monitorado, que esses sintomas certamente desaparecerão. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida pode aí
tirar a dúvida nos comentários. É um momento difícil que eu espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né, para a gente retomar as nossas rotinas de trabalho, né, para a gente retornar à nossa rotina social, afetiva com as nossas famílias. Eu sei que é tudo muito difícil, desde que isso começou em março, né, no meio de março também, tem sido difícil para mim. Eu não abraço meus familiares, eu não vejo minha mãe, eu não encosto, eu não vejo meus amigos, né? Só mesmo aqueles amigos do contato, do trabalho. Então, vamos ser responsáveis nas nossas atitudes, nas nossas posturas, né? A gente que está trabalhando, a gente acaba sendo referência para outras pessoas. Então, procurem ser responsáveis em tudo que vocês façam, tanto para se proteger e para dar o exemplo também para outras pessoas, certo? Contem comigo aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tire o contato nos comentários. Muito obrigada pela atenção de todos e tchau!